É disso que se trata. Com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, essa situação a gente já vinha falando aqui, que os números, cada dia que passava, era mais confuso ainda de entender. Eu lembro muito bem quando isso começou. A gente tinha ali uma pegada de mortos no município do Rio de Janeiro por dia, 20, 30, e aí um dia atingiu 51, depois voltou para ficar 10, 12, 20, depois 51 de novo, e aí isso foi numa quarta-feira. Numa quinta-feira, saltou para 155. A gente, triplicou em 24 horas o número de casos. A partir daí, eles não se entenderam mais com a divulgação dos números e agora retirando muitas mortes e obrigando as famílias a irem ao cartório, alterar na certidão de óbito a morte, para depois ter a confirmação do coronavírus. Só que no cartório alterar é taxa, o cartório cobra isso, cada um com o seu valor específico. E a família obviamente não vai fazer, e agora a curva que já era totalmente maluca, ficou mais ainda e beneficiando a prefeitura, né? Porque diminuiu o número de mortos oficialmente na cidade do Rio. Salve, André. Precisa, Lacerda, boa tarde para você, para a Isabelle, para o nosso ouvinte. A gente precisa ser muito direto e muito franco na leitura dessa situação. A Prefeitura do Rio de Janeiro está desinformando. Isso é um processo de desinformação. É a incorporação da subnotificação como política de Estado. A Prefeitura está assumindo que trabalha pela subnotificação. Então você tem um objetivo, Marcos Lacerda. Qual é o seu objetivo? Reabrir a cidade. Acabar com o distanciamento social, relaxar as medidas restritivas. Você não sabe, porque você é incompetente, porque não se testa, você não sabe onde está a curva, você não sabe onde está a disseminação. Os números nunca foram críveis, mas você tem um objetivo. Você tem um objetivo. O que eu preciso fazer para chegar ao meu objetivo? Que agrada a muita gente poderosa. Né? Como não ver uma sintonia na intenção de relaxar as medidas restritivas entre o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o presidente da República, Jair Bolsonaro? Então você muda a metodologia. Você, Lacerda, vem apontando isso com grande frequência. Quantas vezes já se mudou a metodologia? Tem uma projeção no painel oficial da Prefeitura, uma projeção de crescimento da curva, que é uma curva, é um retrato de uma sombra de curva, né? Porque não se testa. Não me venha com modelo matemático. Modelo matemático fica alimentado, tá certo? Então você tem uma projeção de crescimento da curva. Aí a realidade se impõe e vence a projeção da curva. Aí você alarga a projeção, você muda a metodologia, até chegar a esse ponto de constranger, em meio a uma pandemia, o cidadão a ir ao cartório. Não apenas pagar e ir ao de menos. É se expor, sair de casa, para aí no cartório mudar o registro de óbito para registrar para a indicação de Covid-19 como causa mortes. E aí com essa jogada, chamemos assim, como se fosse um milagre, mortes desaparecem dos números. Então o Estado indica uma coisa, um número na capital, e a Prefeitura indica outra. Isso é uma agressão à sociedade, pessoal. Vejam, eu não quero aqui falar sobre metodologia, porque não é a minha área. Eu não estou aqui para apontar se a metodologia está certa, se outra está errada, não é o caso. O que é importante é entender se a metodologia não está exatamente na frequente mudança de metodologia, em busca de um objetivo. Quer relaxar as medidas restritivas? Compra o barulho. Mas não vem aqui subtrair 1.000 mortos de repente da lista por motivo burocrático, obrigando que as pessoas que já perderam os seus por causa dessa peste tenham um dia cartório contrariar a vontade da Prefeitura para dizer que os seus morreram por uma doença, contrariamente ao que diz o registro. Isso é, além de desinformação,
Isso também é desumanidade. Tenham santa paciência. Nós estamos em 2020, as informações estão todas aí. Como se fala, não tem mais bobo no futebol? Não tem mais bobo em lugar algum. As pessoas estão conscientes, estão observando o que está em curso. É uma das coisas, eu vou dizer para vocês, a gente tem visto muita vergonha, né? Escândalos de corrupção. Aqui no Rio, o Rio é uma desgraça, vou dizer para vocês. Que tragédia. A gente tem visto muita coisa. Mas isso é da ordem da indecência, Lacerda, Isabel. Para você ter uma ideia, Andreasa, em relação a essa mudança da curva prevista, tirando a questão das mortes, né? Porque até então se fazia um estudo, segundo a prefeitura, de casos que eram confirmados clinicamente, ou seja, aquela análise ao pulmão, todos os sintomas, tudo que levava a crer coronavírus, mas a pessoa não tinha tempo hábil de ser testado, e o médico testava, olha, morreu de coronavírus, porque todos os sintomas que ele tem é do coronavírus, e aí os exames laboratoriais. A partir do momento que as pessoas morriam em casa, ou em hospitais particulares, ou algum médico despachava, algum médico da família, a prefeitura pegou tudo isso e todas essas mortes que estavam sendo analisadas como coronavírus, mas que tinha todos os indícios médicos de que eram de coronavírus, tiraram. Agora somente com os exames. Morreu de coronavírus com o exame testado, está nessa listagem. Não é isso, pode trocar depois e quando o exame sair. E aí, em relação à curva, dia 21 deste mês, ou seja, há uma semana praticamente, a gente tinha uma projeção de 16.302 casos. Nesse dia foi a segunda vez que os números saltaram consideravelmente. A curva real foi de 18.746 casos. Nesse dia, quando mudou, saltou consideravelmente, junto com esses 18 mil, a curva de projeção para o dia seguinte era de 20 mil. Eu falava aqui na redação, olha, essa curva prevista era aí de pelo menos mais 1.000 casos, eles simplesmente saltaram de 16 mil para 4 mil de um dia para o outro na previsão, sem nenhum motivo técnico. E aí vai o quê? No dia seguinte, essa curva vai se juntar, a real com a prevista, dito e feito. E aí, pela levada da curva real, a prevista hoje é de 26 mil casos e a curva real está em 23 mil. Então argumenta de que estamos 3 mil casos a menos do que a curva real. Mas na realidade, se a gente for seguir a pegada de 1.000 casos por dia, a gente vai estar num número altíssimo aqui em relação ao outro dia. Mais de 5 mil casos na curva prevista anteriormente. É claro, a tabela não chora, né, Lacerda? A tabela e aí isso fica na história, né? Vai falar assim, olha, na época que foi o ápice do coronavírus, a gente conseguiu controlar, porque vai ficar esse gráfico que está aqui. Então, mais para frente, quando acabar o corona, vai pegar esse gráfico que a prefeitura está divulgando e vai argumentar o seguinte, olha, tá vendo quando saltou 4 mil casos de um dia para o outro, a gente conseguiu controlar e ficamos abaixo da curva, quando não é bem assim, a curva prevista era outra. Pois é, aí fica fácil, né? A gente vai ajustando aí a curva aos nossos desejos. É tudo verdadeiramente decoroso. E você desenhou agora, Lacerda. É isso que a gente fez. Aquele abraço, Carlos Andreasa. Tem que ter método, né? De manhã. E é disso que se trata aqui à tarde. Método o tempo todo. Deus tenha piedade de nós. Um beijo.